Louvado seja Deus. O hino disse: minha vida consagrada a Ti, Senhor. Que possamos ter nossa vida consagrada a Deus. Amém? Vamos trazer uma palavra para os irmãos de reflexão. Nós estamos, como sempre temos falado nesses últimos anos, graças a Deus, tem se voltado de novo a falar da volta de Jesus. O povo tinha se esquecido que Jesus ia voltar. Como assim? Viviam uma teologia, uma pregação que parecia que nós iríamos ficar aqui a vida toda. Ninguém vinha buscar nada do céu, só vinha buscar coisa da terra. Deus é amor, Ele é justo. O apóstolo Pedro disse assim, em um texto alguém zombado, diz, onde está a sua vinda? Está demorando? Ou não vem? E lá na frente ele diz, Deus não quer que todos se percam, quer que todos se salvem, quer que todos venham a arrependimento. Então Ele está tardando a sua vinda para dar tempo a muitos endireitar as suas veredas. Porque se Jesus viesse num tempo que o negócio está correndo muito frouxo, pouquíssimas pessoas se salvariam. Eu sempre falo que vir à igreja não leva ninguém para o céu, te ajuda. O que vai me fazer entrar no céu é o meu compromisso com a sua palavra, ter uma vida de santificação, de separação do mundo, ter comunhão com o Espírito de Deus, ter comunhão com o irmão, para que eu possa ouvir a trombeta soar. E eu li esse versículo hoje, eu li todo o texto, mas o versículo que eu quero me ater é os versos 74 e 75 de Lucas 1, que diz o seguinte: e conceder-nos que livres das mãos do inimigo, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele, somente aos domingos. É somente aos domingos? É somente quando o negócio está bom para o meu lado? Ou é somente quando me dá vontade, quando o negócio aperta? Tem gente que só fica crente quando o negócio está apertado. Quando o negócio está bom, ele não ora. Ele troca o tempo que ele está de estar na casa do Senhor para fazer outras coisas. Vai se divertir. Vai para a praia. Tira um bocado de foto. Escandaliza o evangelho. Dá motivo para os outros falar. Todo dia. Todos os dias. Por quê? Porque eu não sei que hora que Jesus vem. Então eu preciso
preciso entender que Ele nos resgatou. Ele nos tirou da mão dos nossos inimigos para que a gente tivesse o quê? A oportunidade de adorar Ele sem medo. Só que exige uma coisa: eu não posso vir adorá-lo de qualquer maneira. Eu não posso viver uma vida de adoração de qualquer jeito. Está dizendo em santidade. Deus falou ontem aqui fortemente, e o meu coração tremeu. Eu disse: Jesus, tinha um tempo que eu não ouvi o Senhor falar desse jeito. Aí eu lembrei que quando Deus estava bradando no monte, e o monte sacudia, aí o povo começou a ter medo, e disse: fale Moisés conosco. Mas Deus: não fale conosco, faça, porque senão nós vamos morrer. Porque quando a presença de Deus é forte, a carne não suporta. E eu tenho que entender que eu estou diante de um Deus todo-poderoso, e tem que haver temor no meu coração. E o temor tem saído do coração de muitos. Muitos têm vivido o evangelho de facilidades. Muitos têm vivido de qualquer jeito, mas está dizendo que vai entrar no céu, está dizendo que vai ver Jesus, mas Jesus está olhando e diz: não tem condições assim. O evangelho que eu aprendi é o evangelho de renúncia. E aqui o sacerdote Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar de Jesus. E disse algo maravilhoso, disse: olhe, Ele nos irá livrar da mão dos nossos inimigos, para que nós venhamos adorar Ele sem temor, em santidade e justiça, perante Ele todos os dias. É todos os dias. Eu não posso ser santo somente na semana da Santa Ceia. Tem gente que só vai ficar com temor um pouquinho, ainda tem um pouquinho de temor na semana da Santa Ceia, porque fala sempre aquele versículo, diz: aquele que tomar indignamente será réu. Aí eu fico até com medo. Mas depois que passa a Santa Ceia, o temor sai do coração. Por que isso? Nós somos noiva de Cristo. E o noivo, eu vou usar esse termo, é um termo humano, não é que é assim, mas eu vou usar um termo para você ter um pouco de entendimento. O noivo, ele tem ciúme de você. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Verso 25, parte B, ao 27. Amém? Efésios 5, 25. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus morreu na cruz por você, morreu ou não morreu? Para que o quê? A santificasse, tendo purificado por meio de lavagem de águas pela palavra. Eu lembro de falar de purificar, quando Jesus falou para os discípulos: deixa-me lavar teus pés. Pedro disse: não, Senhor, se tu não me deixar lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Aí Pedro até exagerou: Senhor, pode me dar um banho. Não, você já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus que limpa.
Para o quê? Apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Sabe o que é sem mácula? Sem mancha, sem motivo para ser apontada, sem motivo para trazer calúnia, para trazer muitas vezes escândalo, vestes limpas. Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A exigência da noiva é estar com as suas vestes limpas. Então a noiva de Cristo é propriedade particular de Cristo, de Deus. Nós fomos comprados com o seu sangue. A gente precisa entender que nós já não somos mais do mundo. Estamos aqui, mas não somos mais daqui. Eu já tenho, e nós, como já tem falado, e eu estou vendo, nós somos a geração do arrebatamento. Você já tem que começar a mudar a tua mentalidade. Eu preciso estar preparado, é para ir para o céu. As demais coisas Deus vai acrescentar se for o tempo, porque se não for no tempo, não adianta, que não vai acontecer. Tem gente que não vai nem se aposentar. Vai dar tempo. Quando eu me aposentar, eu vou fazer, eu vou acontecer, vai ser assim. Não, começa a fazer agora. Em breve a gente está indo embora daqui. Aleluia. Então eu tenho que entender que eu sou noiva de Cristo. Eu tenho dono, eu sou separada. Eu estou aguardando o meu noivo vir me buscar. Então eu tenho que estar pronta. Toda noiva aqui, toda irmã que já se casou, antes do seu casamento, começou a preparar o enxoval, preparar as coisas que ia, para a sua casa. Começou a preparar o vestido no dia. Foi no dia? Era no dia do casamento eu vou procurar vestido, eu vou saber que cor, é assim? Ou eu começo antes, com antecedência, porque no dia eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar pronta. As 5 virgens loucas não estavam prontas, correu para a rua para resolver alguma coisa em cima da hora. Tem gente que só vai descobrir que não subiu depois que Jesus voltou. Mas Jesus, eu estava indo para a igreja. Então eu tenho que entender que eu sou noiva. E uma noiva, ela não vai ficar por aí flertando com qualquer um. Ela tem uma responsabilidade. Ela tem um posicionamento. Quando era apenas amizades e tal, abraçava todo mundo, aquela coisa. Mas agora não, agora eu sou uma pessoa comprometida. Eu não posso estar por aí, alguém me ver e depois sair falando, olha, eu vi fulano assim. Tiago 4, 4-10. Tiago 4. Glória a Jesus. Agora o negócio aperta um pouquinho, viu? Vou apertar um pouquinho. Eu não, a Bíblia. Infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Aquele
homens que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quando fala inimigo de Deus, não está falando do mundo lá fora, não. Está falando daqueles que estão dentro da casa de Deus. É amizade com o mundo. A gente vai chegar lá. E aquele texto lá, volta um pouquinho. É porque a minha versão é um pouquinho diferente, aqui é mais puxada, né? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não adianta. Eu não posso viver um evangelho misturado. Eu não posso viver um evangelho que eu sou ditado não pela palavra de Deus, mas sou ditado pela moda. Eu sou ditado pelos costumes lá do mundo. Eu sou ditado pelo aquilo que o mundo oferece de prazer, daquilo que o mundo me oferece de vantagem. Não, eu preciso entender que a minha vida está pautada pela palavra de Deus. Eu sou uma noiva e eu preciso estar pronto para o meu noivo. Às vezes fica eu e minha esposa em casa, porque agora, como a maioria das igrejas, tudo tem culto online, como nós temos culto online. Aí que você vai ver a coisa. Eu disse, Jesus, tem igreja desse jeito. E está adorando. Tem uma igreja lá no Rio de Janeiro, homem com homem, mulher com mulher. Se você não saber a fonte, você come. Você disse, Deus está ali operando. Eu disse, mas aí eu falei para minha esposa, olha só amor, parece, eu disse, parece, é igualzinho. Só que a minha Bíblia diz que Satanás ele pode se transformar num anjo de luz, e se possível engana até a gente. E Paulo disse, olha, se descer um anjo, ele não disse que ia subir do inferno não, se descer um anjo do céu, e vos prega um outro evangelho, que ele seja considerado anátema. Ou se eu mesmo, Paulo dizendo, se eu chegar aqui e começar a pregar heresia, que eu também seja considerado anátema. A palavra de Deus, ela é inegável, ela é irrefutável, ela não cai por terra, ela é perfeita, ela é santa. Ou eu me adequo à vontade da palavra de Deus, ou eu sou medido por ela, ou eu não entro no céu. Eu estou falando por mim. Então o texto é forte. Amizade com o mundo se torna espiritualmente dizendo, cometendo adultério. E a Bíblia diz que adúltero não entra no reino. Mas pastor, eu sempre fui fiel à minha esposa. Mas não é somente o adultério carnal não, é o espiritual também. Crente que senta na mesa do Senhor e depois senta também com a mesa com os demônios. Aqui eu sou uma coisa, mas lá eu sou totalmente diferente. Aqui eu até tenho um linguajar, mas lá fora tem gente que nem sabe que eu sou crente. Eu brincar dizendo crente 007, agente secreto. Tem vergonha de dizer que é crente. Olha, se você de repente tem vergonha, ninguém sabe que tu é crente, está na hora de tu revelar a tua identidade, viu? Porque Jesus disse o seguinte, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Eu tenho que entender, como foi falado aqui ontem, a tua identidade. Você tem que ter a tua identidade. Então eu sou noiva, não posso ter amizade com o mundo. Aí a gente vê por aí um bocado de gente de qualquer jeito, subindo no altar de qualquer jeito, vestindo roupa de qualquer jeito,
que nem no Ministério Público Federal, diante de um juiz, é autorizado a entrar. Até lá tem regra. Eu disse: Jesus, como é que pode? Se para entrar no Ministério Público, para entrar diante de um juiz, eu tenho que estar bem vestido, eu tenho que estar com a roupa adequada às normas. Por quê? Que na tua casa o povo quer vir de qualquer maneira, e quer que o Senhor abençoe, quer que o Senhor opere, quer que o Senhor manifeste o seu poder, que faça maravilha. Tem gente, mas isso tem tudo a ver, sabe? Porque eu aprendi uma coisa: quando há uma transformação por dentro, automaticamente por fora tudo muda também. Ah, pastor, mas tem gente que vem assim, sai lá embaixo, assim, desse jeito, tal. Mas aí quando muda só por fora, é sepulcro caiado. Quando muda só por fora, por dentro continua a mesma coisa. Mas quando muda por dentro e por fora, automaticamente tudo muda. Você vê a diferença. Nota-se a diferença. É inegável a diferença. O semblante muda, o jeito de falar muda, a roupa muda, o modo de se vestir muda. E a gente tem que ser diferente do mundo. A igreja de Jesus, sempre andou na contramão do mundo. A partir do momento que começou a andar de mãos dadas com o mundo, o negócio começou a ficar ruim. Eu vi um vídeo de um pastor falando que na Europa, que foi em Inglaterra, lugares que teve grandes pregadores, Charles Spurgeon, né? Tantos outros, que houve um grande avivamento. Hoje as igrejas são bares, as igrejas hoje são mesquitas. O povo começou a se esfriar, a virar as costas para Deus. Por quê? Porque o mundo entrou dentro da igreja. Quando o mundo entra por uma porta, o Espírito Santo sai pela outra. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Jeremias 2, 31 e 32. Jeremias 2, 31 e 32. Glória a Jesus. Acharam? Vou ler aqui. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra das mais espessas escuridão? Por quê? Pois, diz o meu povo, temos determinado, não viremos mais a ti. 32. Porventura esqueceu-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inúmeros dias. Sabe o que eu quero dizer? Que Israel, que foi o povo escolhido por Deus, um povo amado, na promessa que Deus fez a Abraão, Deus não poupou. Deus não poupou Israel. E o apóstolo diz o seguinte: imagine nós, se não atentarmos para uma grande salvação. Ele estava dizendo: pode porventura o noivo ou a noiva esquecer suas vestes, seus adornos para o dia da festa? Dificilmente. Mas Israel esqueceu de vir, virou as costas para mim. Por isso que Jesus em um momento ele disse assim: há muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrará no meu reino. E Jesus em outro momento diz assim: muitos até falam da boca para fora que me adoram, mas o coração está longe de mim. E o Senhor disse: filho, dá-me o teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar,
entraremos, cearemos com Ele e Ele comigo. De tudo que tem que se guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Aí outro verso diz: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Hebreus 10. Agora a gente vai ler só em Hebreus, para a gente ganhar tempo. E a gente encerra, amém? Hebreus capítulo 10, verso 26 a 31. Aqui é: porque se vivermos deliberadamente em pecado, sabe o que ele está falando? Não está falando do ímpio, não. O ímpio vive no pecado porque ele não conhece Deus. Mas aqui não está falando para pecador, aqui está falando para crente. Porque se pecarmos com vontade, se pecarmos voluntariamente, quer dizer, ninguém me forçou, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu quero. Depois de ter recebido o conhecimento da verdade, quer dizer, Deus não está tratando mais com inocente aqui. Deus não está tratando mais com inocentes aqui. Infelizmente, se criou uma ideia que porque estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser, porque depois é só eu ir lá com a cara mais lavada, me perdoe o termo, não gosto muito de usar essas palavras, mas vou ter que falar desse jeito, com aquela cara de pau: Jesus me perdoa, a carne é fraca, mas Jesus disse que para mim eu vigiar e orar. Não estou vigiando e nem orando. A tua carne pode até ser fraca, mas o teu espírito está pronto. Mas tem um detalhe, gente, não é eu só pedir perdão, eu tenho que deixar de fazer. Eu só vou alcançar de Deus o perdão se eu deixar. Mas sabe o que ele está dizendo aqui? Se pecarmos voluntariamente, ele disse: é costumais. É do meu costume, faz parte do meu dia a dia, esse tipo de situação. Está dizendo o quê? Depois de ter recebido a verdade, não resta mais sacrifício. A gente precisa entender que quando Jesus morre na cruz, morre pelos teus pecados que você cometeu quando você não conhecia. Mas o que Ele quer é que a partir do momento que a gente aceitou a Jesus, que a gente assumiu o compromisso, a gente pare de viver no pecado. Mas tem gente que vem e continua do mesmo jeito e não entende por que a vida não muda. Por isso que Paulo diz: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. É uma vida espiritual medíocre. É uma vida espiritual mais ou menos. Não tem uma experiência com Deus. Não vive algo sobrenatural com Deus. Porque não dá liberdade. Não deixa o Espírito Santo trabalhar. Não deixa Deus operar totalmente. Não abre mão de nada. Quer vir para Jesus, mas quer continuar do mesmo jeito. Fazendo as mesmas coisas. Frequentando os mesmos lugares. Eu sempre vou bater nesse versículo, não tem para onde fugir. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele vai ser como uma árvore plantada, junto a ribeiros de água. Essa água é o Espírito Santo de Deus. E as suas folhas permanecem verdes, não cai. Pode vir a luta, pode vir a dificuldade, ele continua firme com Jesus.
Então está dizendo que já não resta mais sacrifício. Cuidado. Cuidado. Verso seguinte. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo. Eu lembro uma vez que eu preguei sobre o inferno, eu disse, eu vou ter que voltar a falar sobre o inferno. Para criar temor no coração. Para o povo entender que com Deus não se brinca. Deus é amor, mas Ele é justo. Ninguém vai poder deixar, ó Senhor, mas no teu nome, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei, eu fiz acontecer. Afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Com salvação não se brinca. E mais agora que estamos às portas da volta de Jesus. Sem misericórdia. Na época da lei, não é por isso que você tinha, não, mas eu estou na graça agora. E brinca. E brinca. E brinca. E brinca. E vai brincando. E vai brincando. E vai brincando. Eu estou na graça. Depois Jesus perdoa, né? Só que a gente precisa entender que Satanás só precisa de uma brecha para entrar, para oprimir, para destruir, para te arrancar da presença de Deus. Por isso que Jesus, a palavra de Deus é tão perfeita, diz: cuidado, tenha cuidado, vigie, para que ninguém faça o quê? Roube. O quê? Então minha coroa pode ser roubada. Se a minha coroa pode ser roubada, o que eu tenho que fazer? Ficar vigilante. Sem misericórdia, morria na época da lei. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tivesse rejeitado a lei de Moisés era apedrejado. Não cumpriu a lei, se fosse um pecado para a morte, era apedrejado sem misericórdia. Eu fico imaginando Jesus se hoje fosse desse jeito. Quantos estariam vivos? E quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Sabe o que está dizendo? Para aqueles que conheceram a Jesus, para aqueles que conheceram a graça, para aqueles que experimentaram a salvação, para aqueles que em algum momento tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, mas em outro momento simplesmente negligenciou a salvação, voltando às velhas práticas, rejeitando a salvação, rejeitando o Filho de Deus, disse: a punição será dobrada. Quanto mais severo. Então muitos que perderam a salvação será punido mais severamente do que um ímpio que nunca conheceu o Evangelho. Porque muitos pereceram por falta de conhecimento, mas nós temos o conhecimento da palavra de Deus.
E a última parte diz que ultrajou o Espírito da graça. Ultrajou. Não fez a mínima questão de valorizar a salvação. Levou as coisas de qualquer maneira, mas quer entrar no céu. Sabe por que estou falando isso? Porque eu quero que todos nós entremos na eternidade com Jesus. O que adianta eu falar que Jesus vai te dar a chave do carro e tu perder a salvação? É melhor a pé entrar no céu do que com o carro importado ir para o inferno. É melhor entrar no céu comendo ovo frito algumas vezes na semana, ou ir para o inferno comendo caviar. Porque o reino dos céus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não são as coisas que perecem. Hebreus 12, 12 a 14. Hebreus 12, 12 a 14. O que eu preciso fazer? Diz assim: seguir a paz. Seguir a paz. Ah não, somente com o pessoal que eu gosto. Somente com a irmã Chiquinha, com o irmão João. Seguir a paz com todos. Ah, mas fulano é uma pessoa difícil de se dar. Perdoe. Suporte. A Bíblia diz: se você que é mais forte, tem mais estrutura, tem mais entendimento, é mais maduro, suporta o teu irmão que é mais fraco, ainda está no processo, ainda não aprendeu tudo, ainda está no processo ainda está engateando no evangelho. Tenha paciência com ele, ame. Seguir a paz é com todos. E a santificação, santificação é separação, sem a qual ninguém. A Bíblia, eu lembro uma frase que meu sogro às vezes fala, tem texto na Bíblia que é prego batido e ponta virada. Não tem meio termo, não tem jeitinho, não dá para dar uma escapulida para cá, uma escapulida para lá, não. É prego batido e ponta virada. Ou eu faço, ou eu estou fora. Seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura. Outra coisa, tem gente que a vida espiritual está ruim porque não perdoa, não libera perdão, está mantendo uma mágoa dentro do coração. E enquanto eu não liberar o perdão, Jesus não me perdoa. Jesus ensinou lá no oração, não foi? Do Pai Nosso. Perdoai as minhas ofensas na proporção, da mesma forma que eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Se você se ofendeu e você mantém mágoa no teu coração, lute para arrancar isso daí. E é pior quando vira raiz de amargura. Eu disse uma certa vez, para você entender, que a mágoa é igual uma plantinha, uma erva daninha, uma plantinha que nasce,
Quem tem jardim aqui, de vez em quando, quem tem alguma plantação, sempre nasce umas plantinhas, umas ervas daninhas, uns matinhos. Você vai lá e faz o quê? É fácil arrancar? 2 dedinhos assim, né? Puxa, né? Mas porque está recente. Agora, se aquele matinho for crescendo, quanto mais demora arrancar, mais força você vai ter que colocar para arrancar. E se de repente ficar uma árvore bem grande, você vai arrancar como? Por isso que a Bíblia fala: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separado da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por muito dela, muitos sejam contaminados. Tem gente que não entendeu ainda porque que a vida está desse jeito. Vai entrar, me perdoe a sinceridade, mas vou perguntar: não perdoa, não libera perdão, guarda a mágoa de alguém, vai entrar no céu? Não. Então está na hora de correr. Vai lá, pede perdão. Me perdoe. Ah, mas foi ele, mas ele não vai vir. Chegue lá, quebre esta maldição. Libera o perdão, que as bênçãos de Deus começam a cair sobre a tua vida também. Aleluia. Nem que haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de lentilha, um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. O exemplo de Esaú é o exemplo de muita gente que às vezes vai perder, muitos que já perderam, trocou as bênçãos da salvação pelo prato que Satanás ofereceu. Quantos caíram da graça por causa disso? O 15 ao 21 diz o seguinte, já falei. O 12, 25, que diz o seguinte: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Sabe o que está dizendo? Se hoje ouvirem a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o teu coração, não recuse a palavra de Deus. Jesus quer que todos nós viemos nos salvar. Ele tem cuidado, Ele está falando, Ele está ensinando, Ele está explicando: a minha vinda está próxima, prepare as veredas, acerta o caminho, limpai as vossas vestes, lavai no meu sangue, perdoai o que vos ofende, vivei em santidade. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito mais nós, os que nós desviamos daquele, ainda mais nós, se nós desviarmos daquele que do céu nos adverte. E por último, Mateus 5, 4 e 5, eu encerro. Mateus 5, 4 e 5. Cinco, 4 e 5. 4, 5.
Não é esse versículo, mas eu lembro. O texto diz o seguinte: que nós devemos levantar as nossas mãos cansadas e os nossos joelhos desconjuntados, pedir a Deus a misericórdia, se humilhar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sei que eu tenho errado, mas hoje eu quero me consertar. Hoje eu quero, Senhor, de novo refazer a aliança. Eu quero, Senhor, a partir de agora ser um crente de verdade. Eu quero agora, Senhor, assumir contigo um compromisso, porque eu não quero ficar para trás. Eu quero ouvir a trombeta soar. Eu quero que este corpo mortal seja revestido da imortalidade. Eu quero ver o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor como o Senhor é. Aleluia. É uma reflexão para nós nesses últimos dias. Eu quero abrir um parênteses e contar um fato que aconteceu acho que foi ontem. Pela primeira vez na história, um chefe de Estado israelense, o presidente de Israel, foi recebido pelos os Emirados Árabes Unidos, que é o coração dos países árabes, que são aproximadamente 21 ou 29, os países árabes que rejeitaram sempre Israel, foi recebido com honrarias militares. Tocou-se o hino nacional de Israel dentro do coração dos países árabes. Alguém vai dizer: mas pastor, o que é isso? Cumprimento da palavra de Deus, porque está sendo traçado um texto que está lá em Paulo disse em 1 Tessalonicenses: quando Israel estiver em paz com todos os seus irmãos, lhe virá repentina destruição. E a Bíblia fala que o anticristo fará aliança com Israel, porque eles querem apressadamente começar a construir o terceiro templo. E já vai começar, viu? Isso é alerta para você. Jesus disse: olhar para a figueira, olha para Israel. Israel é o ponteiro do relógio de Deus, e está quase batendo meia-noite. Aí vem o noivo sair ao seu encontro. Então eu te convido nesta noite: perdoe, consagre a sua vida, se encha de Deus, tenha comunhão com o Espírito Santo, não deixe o azeite faltar na tua lamparina jamais, porque a qualquer hora o noivo vai vir, e a Bíblia fala que os anjos tocarão as trombetas, e aqueles que estão em Cristo Jesus, sabe por quê? Porque esta trombeta, quando for tocar, não é uma trombeta de som humano, som natural, não, é de vibração sonora que os teus tímpanos naturais vão ouvir, não, é algo espiritual. Somente aqueles que estiverem em Cristo ouvirão, e será levado daqui. Então leve a sério. Acabou o tempo de brincar, de ser crente. Acabou-se o tempo de brincar, de ser crente. Ou eu sou, ou eu não sou. Porque Deus vai separar, viu? Deus vai separar. Que Deus abençoe cada um de nós. Que eu e você viva em santidade todos os dias. Todos os dias. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus.
Vamos pedir ao Senhor que nos dê força e graça. Tenha coragem de orar, fazer como Davi. Não consigo orar. Aprenda. Se alguém está fraco, está sem força, quando você for se ajoelhar, leia o Salmo 56. O salmista Davi tinha cometido algo tão terrível, mas ele pediu a Deus a sua misericórdia. E Deus perdoou. Senhor, te adoramos nesta noite. E é tempo, Pai, de nós nos humilharmos diante de Ti e pedir a Tua misericórdia. Já temos vivido momentos difíceis, mas nada que está acontecendo, Senhor, vai se comparar. Nada que está acontecendo há de se comparar ao que vai acontecer. Mas o Senhor está nos alertando: olha, é tempo de endireitar as veredas, porque muito breve a minha vinda estará às portas. Senhor, nós pedimos a Ti a Tua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a estar no centro do Teu querer e da Tua vontade. Nos ajude a vencer o mundo, vencer o pecado. Nos ajude a estar, Senhor, em vida de santidade diante de Ti. Nos ajude a estar em comunhão com o Teu Espírito Santo, porque Ele é o penhor, Ele é a garantia. É de quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, nós sejamos arrancados daqui, porque já não serve mais nada aqui para nós. Nada aqui mais presta, nada aqui tem valor. A nossa terra, a nossa cidade, a nossa pátria, o céu, aonde o Senhor está. Por isso eu disse que iria preparar um lugar, e o Senhor iria voltar e nos levaria para onde o Senhor estiver, nós estejamos, nós também estejamos. Pai, eu te peço nesta noite, trabalha no nosso coração. Cria em mim, Senhor, um coração reto, temente a Ti, que se desvie do mal. Cria em nós, Senhor, que nós possamos, Pai, fazer a Tua vontade. Pai, dá vitória à Tua igreja. Repreende toda a fúria do adversário. Repreende tudo aquilo que o adversário tem feito, tudo aquilo que o adversário tem tramado, principalmente na nossa mente, Jesus, que é o campo de batalha. Pai celestial, guarda a mente, que a nossa mente esteja ligada no céu, que eu possa trazer à minha memória aquilo que me traz a esperança. Pai, fica conosco, nos perdoe, lave com Teu sangue, renova a aliança, Jesus, para que possamos, Pai, estar, Senhor, dignos diante de Ti. Fica conosco, leva-nos em paz, dá um sono reparador, e que amanhã, se o Senhor não voltar, possamos estar de pé, glorificando o Teu nome. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amanhã tem ensaio.